Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo de segunda. Tô de volta, tô na minha casa já, voltei pra minha casa aqui em Minas, né? Porque tem minha casa lá em São Paulo também. Mas tô de volta aqui. Eba, estamos chegando, muito bom. E agora consigo colocar minha agenda em ordem. Quando eu tô em São Paulo, às vezes as coisas a gente planeja e dá tudo diferente do que a gente planejou. E aliás, é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Boa noite, Dê, bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Bom, a gente vai falar, né, entre o plano e a inspiração. Tô até lendo o título da live aqui. Entre o plano e a inspiração, planejar com leveza e propósito. Porque às vezes a gente faz planos, e depois os planos saem todos do planejado, né, e a gente tem que se adaptar. Mas além de falar, né, de quando os nossos planos não saem como planejado. Não, tá ótimo, já tá aqui. Obrigada, amor, obrigada. Pode encostar aqui, fazendo favor. A produção aqui, né, a produção dando uma ajuda aqui, né? Muito bom. Além de falar, né, que quando às vezes os planos não saem como planejado, o tema de hoje aqui eu tô trazendo também porque uma pessoa me perguntou lá no grupo do Telegram. Porque tem muito essa coisa da gente, quem segue, né, os ensinamentos de Abraham, ou até mais, né, não só Abraham, mas os mestres que a gente gosta de ouvir, que gostam de falar do mínimo esforço, né, de que a gente não tem que carregar, né, de esforço no plano físico, que a gente tem toda a criação, né, é feita no plano mental e que o plano físico é o plano de manifestação. Então, como é que fica quando a gente vai lidando com as questões aqui? Poxa, mas eu não vou planejar, eu tenho um negócio, eu quero, né, aumentar aqui minha renda, eu quero fazer as coisas, eu quero planejar uma viagem, eu quero planejar as minhas coisas. Como é que funciona isso, né, dentro toda essa filosofia? Boa noite, Eli, bem-vinda. Oi, Ju, boa noite, bem-vinda. O pessoal tá entrando, que delícia. Bem-vindos, muito bom. Como é que a gente faz, né? Dentro desse assunto de ação inspirada. Quem acompanha o trabalho de Abraham Hicks, né? Lá no meu canal no YouTube tem centenas de vídeos lá, né? Primeiro das traduções, e agora eu tô fazendo alguns vídeos comentando, né, os ensinamentos de Abraham. Muitos dos ensinamentos, muito do ensinamento deles é isso, e muitos vídeos lá no canal falando dessa forma. Da famosa ação inspirada. Então, o que é ação inspirada? Como é que eu sei que eu estou funcionando a partir de uma ação inspirada? Então, vamos lá. Eu deixei algumas frases aqui para não me perder, porque são pontos que eu separei, que eu achei e que eu acho interessante, que tem a ver aqui com o nosso tema, e eu vou seguindo por elas, mas claro que eu amo perguntas no café da manhã, no almoço e no jantar. Estamos na hora do jantar, então quem fizer pergunta aí vai ter prioridade, beleza? Gente, vocês sabem que eu amo mesmo, né? Quando vocês participam, colocam suas dúvidas aqui, porque a gente leva, né? Certamente a gente leva o assunto para lugares onde a gente nunca levou. A gente leva o pensamento para onde a gente nunca levou. Boa noite, Ju! Muito bom. Então vamos lá, né? Entre o plano e a inspiração, quando é que eu vou planejar? Quando é que eu vou seguir a inspiração? Se eu tenho que ficar esperando a inspiração chega? Como é que ela vai chegar? Planejar com leveza e propósito. A primeira coisa que eu coloquei aqui é: planejar é alinhar e não controlar. Por quê? A gente tem uma tendência muito grande, e aconteceu comigo umas coisas muito interessantes semana passada, eu vivi isso na pele, né? Planeja, agenda, põe tudo bonitinho lá, né? Tudo horário, tudo agendado. De repente acontece uma coisa, acontece outra. E se a gente tem essa tendência a ficar no controle, né? Tipo assim, se as coisas começam a vir, né? E começam a bagunçar a agenda, começa a bagunçar aquilo que a gente planejou, ou vamos além, né? Que eu sei que a pessoa que me fez a pergunta, eu sei que ela foi além disso quando ela estava perguntando. Eu tenho um planejamento aqui, eu quero ter, vamos supor, né, uma meta aqui no meu negócio, uma meta de vendas, ou uma meta de faturamento, ou algo que eu estou planejando, que eu quero alcançar, e de repente as coisas saíram do controle, né? Ou seja, as coisas não estão saindo como eu gostaria que saíssem.
Então, a minha sugestão quando vocês se encontram em situações assim, é simplesmente abrir mão do controle, literalmente abrir mão do controle. Eu sei que para nós, seres humaninhos maravilhosos que somos, nós temos uma tendência muito grande a querer controlar as coisas. Muitas vezes a gente não percebe que tá tentando controlar. Né? A gente não tem nem a noção de que a gente está tentando controlar os resultados, né? A gente quer controlar resultados, a gente quer que as coisas aconteçam daquela forma, desse jeito, assim, tem que vir desse jeito, tem que ser assim. Ah, eu quero isso, tem que ser desse jeito, eu quero aquilo, tem que ser dessa forma. A gente acaba colocando condições e na grande maioria das vezes a gente não coloca condições, né? A gente coloca limitações. Porque as condições que a gente coloca normalmente são condições que a nossa mente humana já processou, já tem na sua biblioteca, e a mente é ótima para nos dar função, resultado, orientação. A mente quer dar uma direção, na verdade. A nossa mente humana ela é ótima para nos dar uma direção, um direcionamento e uma conclusão. A grande formadora de crenças, né? A nossa mente, uma grande formadora de crenças, ela sossega quando ela chega a uma conclusão. Vocês já passaram por isso, se não estão passando, vão passar, ou já passaram, por aqueles momentos onde a gente tem uma grande dúvida. Por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo e eu fico, por que isso aconteceu? Por que será que isso aconteceu? E como assim? O que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo. Eu queria saber o que aconteceu? Por que isso aconteceu? A gente vai se consumindo dias, semanas, meses, anos e a gente não sai desse lugar. Por quê? Porque a mente, se ela não encontra uma resposta, ela não sossega. Tanto que eu gosto sempre de colocar para as pessoas perguntar por que isso aconteceu comigo é a pior pergunta, porque principalmente se é algo, né, que não estava planejado, chegou por atração, porque, né, enfim, a gente atraiu aquilo e às vezes é algo que a gente não consegue compreender muito bem por quê, a gente fica preso nessa pergunta eternamente, né, porque a mente não solta essa pergunta, porque enquanto ela não tiver uma resposta, ela não vai sossegar. E muitas vezes a gente encontra uma resposta, sabe, eu acho que é por causa disso, porque aquele dia eu briguei com meu filho e agora eu tô aqui, tô ouvindo a mesma coisa que eu falei pro meu filho, eu tô ouvindo aqui agora da minha funcionária, algo assim, né? Tá, chegou uma conclusão, chegou uma explicação, aí a mente sossega. Daqui a pouco vem, será que é isso mesmo? Não, acho que não. Por que será que aconteceu isso comigo? Lembrei, acho que é porque aquele dia eu tava no trânsito e aí eu acabei, né, xingando o motoca e aí agora, né, aqui a moça tá me xingando. Acho que é isso. Então tá, aí sossega. Daqui a pouco, será? Por que será? Não para, né? Porque a mente ela quer encontrar uma resposta. Ela até sossega se a resposta for satisfatória. Se a resposta não for satisfatória, ela não vai sossegar. Então, assim, literalmente, o pior lugar para se ficar quando algo não está acontecendo como você gostaria que acontecesse, e esse gostar é aquele gostar superficial, é o gostar da vontade. É aquilo assim, eu planejei sair tal hora, encontrar tal pessoa em tal lugar. Tava tudo certo, saí adiantada, né? Pedi lá o carro, chegou o Uber no horário. Não, tô com 15 minutos adiantada, mas de repente aconteceu um acidente. Tô falando até inclusive em São Paulo. Aconteceu um acidente ali na frente, que não estava, né, quer dizer, não estava na minha rota, né, quer dizer, não deu tempo ali do Waze calcular a rota alternativa, e eu atrasei. E eu não podia atrasar naquela reunião, não podia atrasar naquele encontro, ou seja, a coisa começou a sair daquele controle. Nesse momento, ou mesmo que seja algo tipo assim, planejei fechar uma venda, não fechou, planejei algo aqui que não aconteceu. É nesse momento onde a gente tenta mais controlar a situação, entender, controlar, olhar para aquilo e fica aquela tensão, muitas vezes a gente fica tenso. É nesse momento que é o momento mais complicado para nós, é o momento de soltar. Soltar o quê? Soltar o pensamento, soltar o que eu estou pensando sobre isso. Bom, tudo bem.
É aquele lugar onde a gente vai usar aquelas frases padrão para tentar, né, colocar a mente em outro lugar. E aí, se você sentiu aquele alívio emocional, tipo assim, não, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, é só um pequeno congestionamento, todas as coisas estão funcionando para mim, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo, tá tudo bem. Dá aquela respirada, volta para aquele lugar, né, de centramento, de tranquilidade. Porque se deixar, a mente começa a entrar em desespero. A gente realmente, às vezes, acaba entrando em desespero. Então, é voltar para si, voltar para aquele lugar de... Pera, né, o que dá para resolver aqui? O que eu posso fazer aqui? Dá para mandar mensagem? Dá para explicar? Dá para, né, há algo aqui que eu posso fazer? Não, vou perder o avião. Tá bom, tudo bem, volta, não tem problema. Tudo tem um final, eu gosto muito de colocar assim, tudo tem um final feliz para mim, tudo tem um final feliz para mim. Ou a galera que estuda o transurfing, vantagem, né? Vantagem, tudo tem um final feliz para mim. Por quê? Será? Eu vou ficar aqui dando uma de poliana, tudo tem um final feliz para mim? Não, não é isso. O que eu tô fazendo nesse momento? Eu estou buscando alinhamento e não um controle excessivo. Porque se eu estiver num alinhamento, o que é esse alinhamento? É este lugar onde a minha mente funciona numa frequência mais leve, numa frequência de mais clareza, de mais percepção, de mais abertura, de mais soltura. Deixa rolar. Às vezes a gente tem uma visão muito estreita, muito pequena, tacanha até, né? Nossa mente, né, consciente, ela tem uma visão limitada. E eu gosto nessa hora de realmente colocar a situação nos braços né, do si, nos braços do Criador. Por quê? Porque certamente a parte divina em mim tem uma visão muito mais ampla de toda a situação que está acontecendo. E se eu me deixar ser orientada por essa parte divina, as coisas realmente se encaixam. Então, assim, eu já vivi situações onde eu estava assim, um enrosco ali, eu falei, calma, que todas as coisas sempre têm um propósito de bem, do bom, do fluxo, então as coisas sempre têm um final feliz para mim, tá tudo bem, isso vai se resolver, isso vai se encaixar, ou seja, eu volto para um lugar onde eu posso controlar a única coisa que eu posso controlar, que é o meu pensamento. Eu posso controlar o meu pensamento, eu posso controlar a forma como eu me sinto. Então, se eu volto e começo a me sentir bem, daqui a pouco as vias se abrem, as coisas se encontram, as situações se conectam, e quando a gente vê, acontecem aqueles milagres, né, que depois a gente fala, puxa vida, né? E, gente, acontece na minha vida assim, direto, mas acontece porque eu permito que aconteça. Então tem muito isso, da postura da permissão, que é outro tópico que a gente fala muito, permissão, o que é permitir, o que é permitir, o que é permitir. Se eu fico naquilo, ai meu Deus, vai dar tudo certo, ai meu Deus, vou me atrasar, moço, pelo amor de Deus, vou me atrasar, ai meu Deus, fulana, eu tô atrasada, não sei o que lá, o que eu tô fazendo? Eu tô permitindo? Não, eu tô entrando na onda da situação crítica, do problema, tô criando ondas de mais problema, e claro que depois os resultados que chegam não são resultados satisfatórios. Então, a permissão, ela vem justamente nesse lugar. Eu me permito sentir-me bem, me sentir bem, não importa a situação. Eu vou buscar esse sentimento, isso eu posso controlar. Muitas vezes eu não posso controlar a circunstância em si, porque a minha atração, ela é muito maior, o meu campo de atração é muito maior do que o que a minha mente humana pode conceber ou perceber. Nossa mente humana, ela tem uma certa limitação, aliás, uma grande limitação, quando a gente fala em termos de criação de realidade. A mente ela é um pouco limitada na sua percepção. E a gente ainda entra, né, nesses espaços de pensamento recorrente, aí ela vai limitando mais ainda, a gente vai fechando mais ainda o foco. Mas a minha consciência é muito mais ampla. Então, nesse momento, o legal é se jogar nos braços da consciência, né, e deixar que as coisas se encaminhem e tudo se encaixa, tudo se encaixa. A gente precisa confiar, a gente precisa aprender a confiar. A Ju colocou aqui, a mente é ligeira em apresentar soluções baseada em memória intelectual. Isso, na memória ou no intelectual. Eu juntaria, memória intelectual mesmo, né? A melhor coisa a fazer é se abrir, abrir a mente divina. Exatamente, se abrir para
para essa instância mais ampla que temos, né? Que tem a percepção mais ampla. E é legal que quando a gente se permite ter essa percepção mais ampla, a gente faz até leitura, assim, a gente começa a perceber a situação, você olha, assim, você vê uma outra pessoa ali, você vê, daqui a pouco fluiu e quando vê, tudo se encaixou. Gente, é muito interessante. Então, mas cabe a cada um, né? No momento que está sentindo que as coisas parecem que saíram dos trilhos, coloque-se nos trilhos. Mesmo que o trem possa estar descarrilando, mas você não precisa acompanhar, né, esta bagunça do externo. Como eu falei, a nossa mente humana, nossa mente consciente, ela é limitada quando se trata de perceber, né, todo o papel da criação, todo o processo criativo. Então tem coisas que às vezes a gente precisa deixar, né, um pouquinho, fluir um pouquinho mais, né, e a gente recebe muito auxílio, muita contribuição. Então, planejar é alinhar e não controlar. E isso serve também para isso é quando alguma coisa acontece. Eu vou falar nas duas linhas aqui. Isso serve também, né? Planejar é alinhar e não controlar, quando a gente está naquele espaço de querer metas, objetivos, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu gosto de colocar alvos, né? Eu aprendi isso dentro de Access Consciousness. Meta, objetivo, isso para mim era uma coisa que às vezes ficava um pouco pesada. Eu nunca gostei muito de colocar data limite para alguma coisa, parecia que começava a me dar uma ansiedade, porque, né, eu achava que eu não ia conseguir realizar o que eu queria, então eu já ia para a memória, né, o servomecanismo aqui, você não vai conseguir, eu já começava a ficar ansiosa só de escrever no papel, uma coisa, daqui 6 meses já começava a ficar ansiosa só de escrever no papel, né. Quando eu estava, né, dentro ainda de Access Consciousness, fiz vários cursos lá, teve uma das coisas que, eu não lembro quem exatamente, qual dos instrutores ali que falou, mas essa coisa de não meta, objetivo, mas alvo, porque o alvo é móvel, então eu tenho um alvo, né, aquele meu alvo, se o alvo muda, se movimenta um pouquinho, não tem problema, eu vou no meu alvo, é como eu estava lendo um dia um livro e ele deu um exemplo, um míssil teleguiado, né? Eu achei que é bem interessante, um míssil teleguiado, ou seja, se o míssil é teleguiado, vai lá, né? Ok, né? O míssil vai pegar lá o aviãozinho, meio sinistro o exemplo, mas é válido. Mirou naquele aviãozinho, o aviãozinho voa para lá, para lá, para lá, para cá, e o míssil vai atrás, ele vai ajustando a rota. A programação do míssil teleguiado vai se autoajustando, porque aquele é meu alvo. Se o avião virou para a esquerda, para a direita, subiu, virou, o míssil vai atrás. Então aquilo para mim foi um exemplo legal, né? Sinistro, mas foi legal. Né? A gente tem que ter isso, né? Esse alvo. E eu sou como se fosse um míssil teleguiado. Eu tenho meu alvo, aquele é meu alvo, né? E aí eu tive que fazer um ajuste de rota aqui, um ajuste de rota ali. Meu alvo é, vamos lá, encontrar aquela pessoa, ou ter aquele valor de venda, ou né, não importa, né, o que seja, se é algo que está acontecendo e saiu dos trilhos, ou se é algo que eu estou planejando para meses futuros, aquele é o meu alvo, né, e eu vou sempre ajustando a rota no que for necessário. Eli colocou aqui, esse negócio de querer resolver os problemas, a força não seria o ego querendo interferir? Sim, eu não vou demonizar o ego, né? Porque o ego é uma parte importante de nós, né? Não vou demonizar o ego, mas sim, eu gosto de associar a mente consciente, essa mente pensante, a mente humana, com essa personalidade humana, né? Com o ego, e muitas vezes a gente quer, né? A gente quer ter razão, a gente quer controlar, a gente quer que as pessoas respondam aquilo que nós gostaríamos que elas respondessem, ou que elas ajam da forma como a gente gostaria que elas agissem. Então sim, né, quando a gente às vezes tenta resolver à força as coisas, certamente a gente não está agindo a partir da nossa consciência. A gente pode estar sim agindo a partir do ego ou dessa mente consciente que quer logo controlar e quer os resultados. E de preferência que seja como eu quero que seja, né? De preferência assim. Mas planejar não é controlar. Então, mesmo que eu tenha
planos. Eu tenho planos aqui, eu tenho, né, eu tenho uma meta, né, um alvo, como eu falei, que eu quero atingir, não importa qual seja, eu sempre vou percebendo e vou fazendo os ajustes de rota. E é muito importante esse ajuste de rota, isso é uma coisa tão legal. Eu vi a Carol entrou aqui, eu liguei lá, já sabe onde eu liguei, né, Carol? Beijo, linda. Liguei lá no nosso programa da mentoria, né, porque a Carol tá lá no programa com a gente, e a gente faz isso o tempo todo, né, ou seja, a gente tem um alvo, a gente tem né, algo que a gente quer atingir como autoimagem, né, como superação de algumas coisas internas. E a gente dá uns tropeços, sobe uns dragõezinhos, né, Carol? E aí fala, ok, fazemos as nossas pontes, temos o nosso ajuste de rota, ajuste de rota, ajuste de rota. Então, isso é um trabalho interno que a gente precisa parar, reflete, sente, pensa, o que realmente eu quero? E a gente nunca pode perder de vista o que a gente realmente quer. E quem ainda não conseguiu perceber, quem ainda não conseguiu firmar para si ou ter a percepção do que realmente quer para si, não tem um direcionamento, não tem uma intenção direcionada, né? Não tem um movimento adiante num sentido escolhido, realmente fica sem rumo. Né? Então, por isso que às vezes as pessoas ficam nesse conflito, né? Puxa, primeiro que não sei o que eu quero. As pessoas normalmente não têm muita ideia do que elas querem realmente, né? Tem ideia do que não quer, fala do que não quer, fala do que não gosta, fala do que não tá bom, fala do que não tá funcionando, fala do que não tá divertido, mas não consegue fazer o giro e perceber e ter, né, de forma clara para si o que realmente eu quero, o que realmente eu quero na minha vida. E às vezes as pessoas se assustam, porque quando elas falam o que realmente eu quero, aí vem um negocião assim, e fala, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu mereço? Será? Vem aqueles montes de será. E isso atrapalha, inclusive, essa questão do planejamento. Porque sim, mesmo a gente tendo a orientação que temos, a inspiração que temos, se eu não tiver um alvo, né? Se eu não tiver claro aquilo que eu quero para mim, como ser humano, ou para mim como, né, dentro da sociedade, um indivíduo na sociedade, ou, né, meta pessoal de vida, mas certamente algo que vai impactar o mundo, se eu não tenho isso claro dentro de mim, eu não tenho um alvo, eu fico completamente perdido à mercê de alvos alheios. Milhões de pessoas, né, não têm os seus próprios desejos atendidos, elas estão sempre atendendo os desejos de outras pessoas, né? Então eu vejo muita gente assim, às vezes meio perdida, assim, sem saber muito bem o que quer, né? Então quem tá perdidão aí, manda um WhatsApp para mim. Eu vou mostrar a mentoria para vocês. Deixa eu ver aqui, Ju colocou, o alvo seria para cada momento que... Como é que é? O alvo seria para cada momento que eu o aprecio, estou habitando na sua frequência, e a resposta por lei será congruente à minha vibração. O alvo seria para cada momento que eu aprecio, estou habitando na sua frequência, e a resposta por lei será congruente à minha vibração. Então, é assim, o alvo, ou meta, ou objetivo, ok? Vocês podem, né, usar a palavra que fica melhor aí para vocês, a gente sempre tem que ter um direcionamento. Tá? O pensamento sempre tem que estar direcionado para alguma coisa. Porque o processo criativo está acontecendo o tempo todo. Tanto que eu brinquei com a galera lá hoje de manhã, lá na mentoria. Eu vi uma propaganda do curso que chama Venda Todo Santo Dia, né, do Leandro Ladeira. E aí ontem me deu eu falei, pense todo santo dia, né? Porque a gente pensa todo dia, a gente pensa o tempo inteiro. Né? Então, como seria eu pensar todo santo dia, que é o que a gente faz, né? Pelo menos no programa pense todo dia, todo santo dia, naquilo que você quer, onde você quer chegar. Mas a gente precisa ter uma certa cautela para isso não virar obsessão.
né? Então, quando você colocou aqui, né, o alvo seria cada momento que eu aprecio, não necessariamente cada momento que eu aprecio, aí já é uma subjetividade, seria o subjetivo. Ok, tudo bem, aí eu entro na frequência e a resposta vai vir congruente com a minha vibração. Sim, só que isso é subjetivo. Hoje o tema da aula ele é objetivo. Eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu tenho alvos que eu quero atingir na minha vida, porque uma pessoa que não está no seu processo de gerar alguma coisa, de se movimentar, né, para ter o pensamento direcionado para alguma coisa, literalmente está desperdiçando a energia criativa, a energia que cria mundos, que flui através de você. Então, nós podemos fazer, por isso que o Abraham fala, você pode fazer ou ter o que você desejar, porque a energia criativa está fluindo do plano divino, passando pelo seu campo mental e se expressando no seu campo físico, no seu plano físico. Então, seja lá o que for que estiver sendo sustentado no seu plano mental, no seu campo mental, vai se manifestar. É lei, vai se manifestar. Então, por que não, né, não ter ali com mais clareza, com mais percepção, quais são as minhas intenções, o que realmente eu quero? E caímos nesse lugar onde muitas pessoas não percebem, não conseguem perceber o que elas realmente querem, porque estão absurdamente viciadas em falar do que não tá bom, do que não é legal, tem várias coisas, vários mecanismos ali ativos acontecendo, e também não se deixam levar por ideias de outras pessoas, né? Planos, ideias e principalmente opiniões, né? E julgamentos de outras pessoas. Então fica ali maculando o próprio campo mental com ideias e coisas que outras pessoas estão ali verbalizando e tá catando, cata uma ideia aqui, cata outra, uma notícia de uma notícia de outra, uma fofoca aqui, uma história que um contou, uma história que outro contou, quando vê, e ali, aqui na rede social, né, e fica ali bombardeando a mente com uma série de coisas, de pensamentos, de induções, sendo que não se dá, né, um tempo todos os dias para direcionar. Aquele que consegue escolher, né, o que quer, aonde quer chegar, se você sabe, precisa de 2 pontos para fazer uma rota. Se você sabe onde você está e sabe onde quer chegar, né, você já tem 99% do processo criativo pronto. Então, não controlar, não tentar fazer com que as coisas fiquem presas aqui dentro da sua mão. Quanto mais, eu gosto, inclusive, quando acontece comigo, por exemplo, dias cheios, dias que estão bem ali, né? Hoje foi um dia de agenda cheia, amanhã é um dia de agenda absolutamente cheia, amanhã assim dá mais de 12 horas aí que eu começo a atender cedo e vou até a noite. Quarta-feira também, aliás, essa semana eu tô com a agenda bem cheia. Então, o que eu faço? Eu vou no máximo relaxamento possível. Quando eu percebo que eu começo a ficar um pouco tensa, porque eu tenho literalmente uma listinha de coisas ali para fazer, eu falo, pera, eu escolhi tudo isso, né? Eu escolhi atender pessoas, eu escolhi ter um programa de mentoria, então eu tenho todo esse, né, esse trabalho, né, todas essas coisas que eu quero fazer, eu escolhi atender essas pessoas. Cara, isso é maravilhoso. Aí eu dou aquela relaxada e curto a jornada. Ou seja, eu não vou tentar controlar cada minutinho do relógio, porque o relógio vai se desfazer nas minhas mãos, né? Eu vou soltando e tudo vai funcionando. E quando você vê, concluiu uma tarefa, concluiu a outra, micro tarefas, vai colocando ali, escreve. Eu tenho o hábito de escrever. Minha agenda é de papel e eu escrevo a lápis, né? Lapizeirinha e borrachinha na mão e lapiseira e vou escrevendo e troco e ajeito e aquilo vai fluindo. Então coloca, né, no papel ali, né, os micro alvos daquele dia, as metas para aquele dia. Claro, não faça nada para provar nada para ninguém, não é para provar o seu valor para o mundo, não é isso, mas é só para você organizar seu dia, organizar a sua agenda e com pequenas coisas que você vai colocando ali naquele dia, o que não cabe mais nesse dia, né, organiza nos outros dias, se respeite, tem esses horários de relax, fazer as refeições e, né, o seu lazer, ou às vezes sua atividade física, enfim. Respeite o seu horário, respeite o seu dia, mas deixa ali escrito, são pequenos alvos, né, que vão levar você para aquele alvo maior, né? Ou seja, a gente tem algo ali, tá ali, ó, 6 meses, depois tem um outro ali 2 anos, tem um outro ali 5 anos. Eu vejo que muitas pessoas, quando eu pergunto
Quais são suas metas para daqui 5 anos? A pessoa fala, oi, 5? 5 anos? Eu tava pensando no máximo no final do mês, né? Tipo assim, preciso pagar as minhas contas até o final do mês. Então, já cogitou pensar daqui 6 meses, onde você deseja estar daqui 6 meses? Já cogitou pensar para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Porque você vai chegar lá, de qualquer forma você vai chegar, né? E como você gostaria de chegar? Onde você gostaria de estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? E olha que a gente tá falando só de 5 anos, né? Dá para fazer planos ainda mais longevos, né? Mas nem precisa ser tanto assim. Mas olha para trás, onde você estava 6 meses atrás, onde você estava 1 ano atrás, 2 anos, 5 anos atrás. Perceba o movimento que você fez, né, desse tempo passado até agora, e perceba o impulso que você pode dar, né, para os próximos meses e anos. É muito legal, né? Nada de colocar metas estratosféricas e absurdas. Ah, hoje, quanto é que você ganha? Eu ganho 3 mil por mês. Quanto você quer daqui 6 meses? Eu quero estar ganhando 250 mil por mês. É possível? Claro que é possível. Absolutamente possível. Nada é impossível. Mas, né, você vai ter que alterar muito, né, o seu campo mental, aquilo que está ativo no seu campo mental, porque hoje você se identifica como uma pessoa que tem ali, permite, né, a permissão da passagem da energia financeira transformando em dinheiro na sua vida, está permitindo algo em torno de 3.500. Se você quer 250 mil daqui 6 meses, a mudança tem que acontecer aqui primeiro. Se você conseguir mudar, certamente daqui 6 meses você vai ter aquilo que você deseja. Mas a tendência é que leve um tempo maior para você conseguir alterar todo o seu padrão mental. Se alterar rápido, vai vir rápido. Mas se não, então assim, coloque valores, né, ou situações que você hoje, né, sente como é um possível que eu tô pondo um pouquinho a mais, eu tô dando uma esticadinha, puxa, eu já ganho 3.500, ai, daqui 6 meses vou dobrar, hein? Daqui 6 meses dobrar minha renda. Legal, é algo que tá quase palpável, é algo que você vai colocar energia, é algo que, né, você consegue, de repente, no primeiro mês, no segundo, aumentou um pouquinho e você vai se servindo desses pequenos resultados que você tem, você vai movimentando. Aí quando você vê, em menos de 6 meses você alcançou algo ali que você já considera satisfatório, muito bom, e aí você começa um processo de retroalimentação, né? Que a gente conhece muito bem, muito no lado oposto, né? Tipo, que a gente manifesta aquilo que a gente não quer e a gente fica retroalimentando daquilo. E se eu usar o processo inverso? E se eu começar a colocar pequenos alvos, pequenas metas e alvos que até a minha mente humana, que é mais, né, cheia de resistência, consegue aceitar, consegue conceber. E eu coloco aqueles pequenos alvos para daqui 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. De repente eu me surpreendo que antes desse prazo eu consegui aquilo que eu desejava ou até mais. Isso é um reforço, inclusive psicológico, emocional, estrondoso, né? Quando a gente olha e fala, uau, eu consigo, se eu consigo tudo, e aí a gente vai tendo esse reforço positivo, isso é muito legal, né? Mas sem controle, de novo, né? Planejar não é controlar. Outra coisa que eu coloquei aqui, o plano nasce da clareza e não da pressa. Então, assim, o que é isso? Plano nasce da clareza e não da pressa. De novo, vou fazer essa divisão de mente consciente. Eu vou ficar mente consciente e subconsciente, tá? Para o papo ficar mais fácil. Vamos supor que eu quero encontrar um relacionamento. Estou sozinha e quero ter um relacionamento, né? Me dei conta hoje, né, venho vindo, puxa vida, eu tô sozinha, eu quero encontrar um namorado, quero encontrar um parceiro, quero casar, quero ter um, né, enfim, um relacionamento. Aí, ao invés de eu, né, parar um pouquinho, me analisar, como é que eu tenho vivido, o que eu penso sobre isso, o que eu quero no relacionamento, o que eu gosto no relacionamento, o que eu aprecio no relacionamento, o que eu aprendi nos meus relacionamentos passados, o que os meus relacionamentos anteriores me ensinaram, e assim, na boa, né? Sem falar assim, me ensinaram que homem é tudo igual, me ensinou que é tudo... Não é isso, não é com esse desprezo, nem sarcasmo. É real mesmo, a gente fazer uma autoanálise, até uma análise mesmo, mas uma autoanálise.
O que os meus relacionamentos anteriores me mostraram? O que essas situações todas que eu vivi me mostraram? Eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais... perceber mais as coisas, ou seja, o que era que pegava mais nos relacionamentos, o que eu aprendi com esses relacionamentos, tirar, né, as boas lições, né, como eu costumo dizer, de tudo aquilo que eu vivi e começar, puxa, esse relacionamento me ensinou que, né, que rolou muito ciúmes, né, rolou muita desconfiança. Isso é uma base legal para o relacionamento. Então, o que eu quero? Eu quero um relacionamento onde a confiança seja algo natural, tanto de mim, né, para a pessoa, como da pessoa para mim, recíproco. Legal. Eu vi um relacionamento que a gente tinha, nossa, a gente brigava tanto por causa de dinheiro, e a gente, né, cada um ia para um lado, e ele gastava e eu gastava também. Era quase que, né, assim, a gente tava quase competindo. Puxa, o que isso me mostrou? Puxa, me mostrou que um casal que não planeja junto seu futuro não chega em lugar nenhum, né? Se a gente não unir as nossas forças e andarmos juntos, os dois na mesma trilha, se ele vai para lá e eu vou para lá, esse cabo de guerra, uma hora vai arrebentar, né? Então, também, meu último relacionamento me mostrou isso, né? Que nessa parte financeira e tal, o que eu quero? Eu quero parceria, eu quero que a gente faça planos juntos, né? Eu quero alguém que, né, que tenha também o mesmo direcionamento que eu para a vida, ou seja, eu consigo, observando os meus relacionamentos passados, encontrar tudo aquilo que eu quero e aprecio num novo relacionamento. O plano nasce da clareza e não da pressa. Então, se eu me dou um tempo de autoanálise, né, e percepção, autoanálise, e começo a escrever o que eu gostaria, o que eu quero, real, né, sem ficar na louca da fantasia, né, mas colocar lá, tal, e analisar aquilo, e sustentar aquilo, e pensar naquilo, e imaginar, né, fantasiar mesmo, imaginar, poxa, seria legal ter uma pessoa assim, que bacana. Perceber como eu me sinto quando eu penso no assunto relacionamento. Isso é o mais importante de tudo. Como eu me sinto quando eu penso no assunto relacionamento. Quando eu penso em encontrar alguém, qual é o sentimento que brota? Qual é o primeiro sentimento que vem? O que é isso, né? Eu tô indo no compasso do alinhamento, eu tô indo no compasso da clareza, eu tô indo na percepção, eu tô caminhando, dou um passo aqui, outro passo ali. Daqui a pouco, né, eu tô mais alinhada com aquilo que eu quero, eu começo a me dar tudo aquilo que eu aprendi nos meus relacionamentos anteriores, começo a cultivar isso em mim, começo a expressar isso pro mundo, e certamente é a lei. Uma pessoa, né, que vai se encaixar naquilo que eu estou procurando, vai chegar. Agora, o que normalmente acontece? Me sinto sozinha, me sinto abandonada, triste, solitária, naquela questão, né, aquela coisa toda ali, aquela angústia, muitas vezes tristeza, solidão. Eu vou direto para uma rede social, eu vou direto para um lugar físico, um bar, uma balada, sei lá, qualquer lugar, porque eu tenho que sair para encontrar alguém e eu vou na pressa, né? Ou seja, o que eu vou encontrar, né? Alguém exatamente com as mesmas características que eu estou vivenciando no momento. A solidão, né? O desalinhamento, o descompasso, a tristeza, aquela, né? E eu venho com todas aquelas mazelas que eu não processei, que eu não compreendi dos meus relacionamentos anteriores. Então, a probabilidade é que eu encontre alguém e eu repita o mesmo padrão dos relacionamentos passados. Então, o plano, usei o exemplo de relacionamento, poderia ter falado de ganhar dinheiro, poderia ter falado de qualquer coisa, né? O plano, ele deve nascer da clareza. Então, o que eu quero? O que eu quero? Eu quero uma pessoa assim, 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 eu quero um relacionamento assim, assim, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí, a pressa, ela precisa ficar de lado, bem distante mesmo. Porque às vezes a gente, quando quer encontrar alguém, né, tá paquerando, sai pro mundo pra paquerar, vê pronto, né? A primeira pessoa que cruzou o olhar ali na fila do pão, é ele, é ela, né? Não, pode ser que sim, mas não, pera, calma, devagar. Não é na pressa, não é a primeira pessoa que cai ali, né, na tua frente, que necessariamente vai ser aquela pessoa
que vai ter todas aquelas características que você está buscando no relacionamento. Provavelmente não, porque você ainda está se identificando com aquilo que você deseja. Vocês lembram? Eu falo isso muito. Não basta eu desejar alguma coisa, eu preciso me identificar com aquilo. E se eu estou no processo de identificação, eu estou me identificando com aquilo que eu quero, mas com aquilo que eu não quero também, né? Tá misturadinho ainda. Então eu vou atrair alguma coisa, né? Eu vou atrair pessoas que tenham ali, né, características um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro. Então, não é o primeiro, muitas vezes, que aparece, que eu já vou laçar e vou levar para o altar, nem o segundo, nem o terceiro. Ou seja, recebe, a pessoa conhece, troca uma ideia, marca um encontro, marca o segundo, marca um date, marca o segundo, né? Conhece, e aí você vai percebendo, né, se aquela pessoa realmente se encaixa naquilo que você deseja num relacionamento. E muitas vezes não encaixa. E aí a pessoa fala assim, caramba, mas eu pedi para o universo, eu falo, é para Deus, que o povo fala isso para mim, eu pedi para Deus e chegou, mas se eu colocar ali, né, uma porcentagem, a pessoa é 50% daquilo que eu tô pedindo. Uai, então, se é só 50%, você quer entrar no relacionamento dessa forma? Entra, mas sabe que vai ter 50% ali que não tá combinando. Ai, mas eu não tô desprezando, eu pedi pro universo, agora veio, eu não tô desprezando, o universo não vai achar que eu sou ingrata, porque o universo mandou e agora eu não quero essa pessoa? Não, o universo não vai pensar que você é ingrato, nem ingrata, até porque o universo não pensa, o universo não tá preocupado, não tá te culpando, nem te julgando, quem faz isso é a sua vizinha e você mesma, ninguém tá te julgando, ninguém tá te culpando, a não ser você mesmo, né? Você precisa, não é porque chegou ali, né, como trabalho, às vezes a pessoa está procurando emprego e tal, e chega uma outra oportunidade e fala, ai, não é muito bem aquilo que eu quero, será que eu não estou sendo ingrata com a vida, será que eu não tenho que aceitar? Não tem que aceitar, a menos que você queira, puxa, eu estou absolutamente sem grana, chegou esse trabalho, não é exatamente o que eu quero, mas ok, eu vou pegar, vou fazer da melhor forma que eu puder, porque vai entrar um dinheiro aqui, vai dar uma aliviada na minha situação, mas eu não vou perder de vista o meu alvo. Lembra do meu alvo que eu falei agora há pouco? Meu míssil teleguiado? Eu vou trabalhar aqui, eu vou dar o meu melhor aqui, não vou, né, ser aqui leviana com o que eu tô fazendo, mas eu tenho meu alvo, e eu não vou perder de vista o meu alvo, né? Então a gente não precisa se preocupar que o universo tá mandando e a gente não tá querendo receber. Então o plano nasce da clareza e não da pressa. Com dinheiro a mesma coisa, com saúde a mesma coisa. Ah, eu quero uma condição X ali de saúde, de corpo, de aparência, algo assim. Não é na pressa, não é passando 16 horas na academia, não é? Enfim, a seu tempo você equilibra as condições, né, de corpo, alimentação, exercício, né, enfim, mente trabalhando primeiro e aí você vai tendo as inspirações das ações que você vai empreender, beleza? Nada de pressa, tá bom? Essa ação inspirada, ela vem com o planejamento primeiro no campo mental, então lápis e papel na mão, lápis é bom, né? Lápisinho que é o carvãozinho natural, lápis e papel na mão, coloca ali o que eu quero, eu quero isso, o que eu posso fazer hoje em termos de comportamento, embora o comportamento não é o grande motivador da mudança, né? A gente quando trabalha a mudança, a gente trabalha lá no nível da identidade, que é a última instância lá embaixo. Tem, né, algumas camadinhas aí que a gente vai trabalhar. Mas o comportamento ajuda sim. Então, em termos de ação, de comportamento, o que eu poderia fazer hoje? O que eu posso iniciar hoje? O que eu posso começar a fazer hoje? Mas você não vai trilhar o caminho todo num único dia, né? Não é na pressa de um único dia que você vai atingir seu objetivo, né? Ele é um caminho a ser percorrido, sem pressa. Aí, outra frase que eu coloquei aqui, inspiração guia e o planejamento organiza. Então, assim, quando a gente age com as duas coisas em conjunto, as duas coisas equilibradas, né? A inspiração, ela vem justamente dessa frase que eu coloquei acima, né? Do planejamento, de planejar com clareza. Perceber o que eu realmente quero, o que é pra mim, o que eu gosto, e o que eu quero, não o que os meus pais ou acho que a sociedade quer pra mim ou alguém quer pra mim. O que eu quero para minha própria vida, né? Isso é muito importante, essa percepção, mais do que qualquer outra coisa, porque senão você vai dar com os burros na água.
Mas a partir dessa clareza do que eu realmente quero, sem pressa, não precisa ter pressa, vai na boa, vai planejando, vai sentindo, vai reformulando, mexa nas suas intenções todos os dias, reveja essa intenção todos os dias, e sempre que você vai revendo aquilo, eu brinquei agora há pouco, né? Eu pense todo santo dia, pense naquilo, imagine, solta um pouco a imaginação, vê até onde ela vai, novamente, conforme você vai se aclimatando com aquela ideia, com aquilo que você quer, começa a imaginar, começa a sentir, a inspiração, e vai percebendo como você está se sentindo, claro, e vai, né, ajustando o pensamento, a inspiração para agir virá daí, que eu coloquei aqui. A inspiração guia e o planejamento organiza. Então, a inspiração, ela vai me guiar, né? Vai me guiar para onde eu devo seguir, para que caminhos eu vou seguir. E é claro que entra um fator super importante aí, que é a confiança. Né? Então, se eu estou trabalhando nessas duas instâncias, no plano mental, se recebendo a inspiração e vou para o plano físico, a hora que vem uma ideia, eu sinto se aquela ideia, puxa, é uma boa ideia. Eu não vou descartar essa ideia, eu anoto aquela ideia no papel, não preciso sair correndo para colocar a ideia em prática. De novo, ali voltando para não ter a pressa ali. Coloco aquilo e vou ponderar sobre aquela ideia, que interessante. Posso colocar essa ideia em prática? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso começar a fazer aqui? O que eu posso movimentar um pouquinho aqui hoje em direção a isso? Perceba as ideias que chegam, perceba as sugestões, perceba os insights que você tem. Se você está trabalhando com essa clareza mental, com essa acuidade mental, certamente, e claro, né, nesse espaço, não no desespero de que eu tenho que fazer, você vai ter os seus direcionamentos, que é o que os Zebrans chamam de ação inspirada. Inspirada por o quê? Por esse planejamento mental direcionado a partir da clareza e não da pressa, tá? É um trabalhinho que às vezes a gente pode se dar pouco tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não é nada que você vai ficar 1 ano ali planejando, não é isso. Mas não agir na base da pressa, não agir a partir do medo. Porque às vezes a gente age por medo, né? A partir do medo. Então, tô morrendo de medo, eu vou vender isso aqui, eu vou fazer isso aqui. A partir do medo. E vai vender, vai ficar sem o bem, o dinheiro vai embora e às vezes nem é suficiente para você, né, fazer frente àquelas coisas que você precisava. Se você às vezes dá uma recuada, sente, né, para um pouquinho, sente a conexão, vai buscar a conexão com o Criador, ela tá aí, você é a extensão do Criador, não tem como você não encontrar, né, a sua ligação. Encontra essa ligação, aí literalmente entra em estado do pedir, não naquele pedir de súplica, mas no pedir de encontrar-se, né? Um pedir de encontrar-se naquele lugar. Eu quero realmente encontrar a melhor solução para isso que eu né, estou vivenciando aqui, ou eu quero realmente ter a ideia do melhor plano que eu posso seguir. Né? E naquele momento eleva o pensamento. Às vezes você não precisa pensar em nada elevado, mas sente que você elevou a vibração, né? A gente consegue subir a vibração assim com o impulso, a respiração funda, você consegue subir, né, a sua vibração. E sustente um pouquinho esse lugar, volte para esse lugar 1, 2, 3 dias. Eu quero encontrar melhor solução para essa minha questão, ou quero encontrar o melhor plano para mim, qual é o meu propósito, que propósito eu posso, né, ter aqui para expressar para o mundo. Fique alguns dias nesse lugar, coloque-se aí todos os dias de manhã, antes de dormir, é bárbaro fazer esse exercício antes de dormir, né, de se colocar na presença divina. Certamente você vai receber inspiração. Isso é impossível não acontecer se você se colocar num espaço receptivo. E aí, conforme você vai recebendo essas inspirações, você pode colocar ali, planejar o que você vai fazer. E aí é muito legal, porque quando vem assim esses movimentos, né, que você sente, quando você vê, você já falou, já entrou em contato com alguém, ou encontrou uma pessoa, ou falou, né, aquilo fluiu, né, sei lá, a venda aconteceu de uma forma, né, muito tranquila. Né? A ação inspirada nesse planejamento que vem a partir da clareza, do alinhamento com a fonte, né, com o Criador, ele é sempre suave, ele é sempre leve.
Então, se a gente perceber que, né, estamos agindo com medo, com insegurança, né, com aquela medo, né, medo de escassez, ou medo de solidão, ou medo de algo no corpo, de saúde, ou, né, que são os 3 pilares normalmente, a partir dali todos os assuntos, respira, respira fundo pelo menos 3 vezes e fala, deixa eu voltar para minha conexão divina aqui, porque eu estou agindo apenas pela metade, né? Eu estou agindo pela metade, eu estou sendo apenas humano, né? E eu não sou humano, eu sou um humano divino, e eu sou um divino humano, então eu vou buscar a minha parte divina, e eu me sinto completa, e quando eu estou completa, certamente as coisas vão fluir, né? De uma forma muito melhor. Aí, assim, seguindo no mesmo raciocínio, né? Controle é medo, alinhamento é confiança. Então, se eu sinto que eu estou tentando controlar pelo medo, forçando circunstância, né? Como agora há pouco, acho que a Ju colocou aqui, não, alguém colocou, né? Querer que a pessoa controlar a circunstância, forçar, né? Parece que é coisa do ego, eu quero forçar. Porque muitas vezes o ego funciona, a gente, né? Funciona, a nossa persona humana, a gente funciona. Medo da escassez, meu Deus do céu, um dos piores, né? Medo da escassez, medo que vai faltar. O meu futuro nem chegou ainda, meu final do mês, que dia é hoje? Dia 13. Meu final do mês, meu mês não tá nem na metade, e eu já tô prevendo que vai faltar. Cara, como assim? Como assim? Eu tô prevendo que vai faltar? Vai faltar. Eu estou literalmente usando poder criativo para fazer faltar dinheiro no final do mês. Né? Então, inverte essa polaridade, né? Não vai faltar dinheiro, eu vou planejar aqui, vou viver um dia de cada vez, vou administrar as minhas finanças, isso é muito importante, né? A gente se expressa nos 3 planos, no plano divino é meu ser interior, mas no plano mental e no plano físico, eu aqui com a mente consciente, então, na minha mente eu vou buscar o campo, né, de prosperidade, expansão, né, cada dia melhor, pensamentos melhores aqui, certamente situações bem interessantes, muito boas, muito favoráveis para mim vão acontecer até o final do mês, ou seja, eu vou jogando no campo mental, no meu time, não no time do adversário, eu vou jogando no meu time e vou limpando a bagunça, né? Ou seja, se eu tô com a questão financeira complicada, eu dou uma seguradinha, eu administro aqui, né? Dou ajeito a casa da melhor forma que eu puder, com o corpo físico também, e na parte de relacionamento também, né? Porque muitas vezes a gente quer ter alguém, mas a gente também não quer ser, né, a pessoa que, né, vai ser aquele que vai atrair quem quer. Uma vez eu escutei uma frase bem bobinha, mas ela é tão interessante, né? Um rapaz que falou, né? Eu vi um rapazinho falando, as meninas querem um príncipe encantado, mas elas têm que entender que para que o príncipe chegue, elas têm que ser as princesas, né? Tipo assim, você quer o seu príncipe encantado, então você tem que estar pronta para receber o teu príncipe encantado. Tem que atrair o príncipe. Para atrair, você tem que ter ali dentro de você, né? A identificação de eu sou uma pessoa que tem um bom relacionamento, eu sou uma pessoa amável. O que é ser amável? Alguém que recebe amor. Eu recebo amor, eu dou amor. Ou seja, aquelas características que eu quero na outra pessoa, quero companheirismo, quero respeito, quero cumplicidade. Eu sou uma pessoa companheira, eu sou uma pessoa, né, parceira, cúmplice, né? Eu sou uma pessoa verdadeira. Então, assim, eu tenho que expressar essas características para que eu possa atraí-las. Se eu não for, se eu não sou, se eu não vibro, eu não atraio. Então tem que ser, né? Ele falou bonitinho, tem que ser a princesa para poder atrair o príncipe. Propósito é direção, né? Presença é caminho. Propósito é direção, ou seja, comecei falando isso lá no início. Eu tenho uma intenção, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu quero, aonde eu quero chegar. Não precisa ser algo fixo, engessado, endurecido, né? Assim, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero ir. Agora, do que é feita a ponte que me leva daqui até lá, não faço a menor ideia. Porque é justamente isso, né? A presença é o caminho. Então, se cada dia eu estou na presença, se cada dia eu estou
na presença do quê, né? Na presença, olha, ficou muito subjetivo aqui. Se cada dia eu estou na percepção das minhas emoções, do direcionamento do meu pensamento, se eu consigo perceber qual é a qualidade da minha emoção, e a partir dessa percepção eu consigo redirecionar o meu pensamento para que eu então perceba uma alteração emocional, eu estou usando realmente o processo criativo a meu favor. Isso é presença. Eu só consigo alterar um pensamento e, consequentemente, voltar ou entrar num alinhamento com o Criador, com minha fonte, ou melhorar o meu bem-estar aqui, se eu estiver na presença. O que é isso? Se eu estiver atento a como estou me sentindo, se eu estiver comigo. Se eu estiver pensando no outro, porque ele falou, porque ela disse, porque ele disse, porque ela disse, porque ele falou, porque ela foi, porque ele voltou, porque ele deixou de ir, porque ela fez, porque ele não fez, porque ela fez. Eu tô comigo? Não, eu tô na vida do outro. Eu tô na cabeça, né? Nem tô na cabeça, né? Mas eu tô sentada em cima da cabeça do outro, da outra. Porque ele disse, porque ela disse, porque ele foi, porque ela foi, porque ele não veio, porque ela não foi, porque ele não veio, porque ela deixou de ir, porque ela falou, porque ele não falou, porque ela fez. Eu não estou comigo. Então, o que eu quis dizer aqui, né? Propósito é direção e presença é o caminho. Se eu estou comigo, eu estou na presença. Se eu estou prestando atenção em como eu estou me sentindo e eu uso a minha capacidade de pensar e de mudar o meu pensamento, eu sei pensar em meu nome, eu vou pensar diferente aqui, e eu tenho, né, muitas vezes a coragem até de pensar diferente, né, porque a gente está naquele processo tão automático e a gente se deixa levar. Então, se eu tô na presença, se eu tô comigo, né, aí sim, o propósito é a direção, eu sei o que eu quero. Se eu tô tendo um enrosco aqui com uma pessoa, com um amigo, seja um colega do trabalho, algo assim, mas o que tá lá nos meus propósitos? O que tá lá no meu direcionamento? O que tá lá no meu alvo? Ah, eu quero ter um bom relacionamento com os colegas aqui no trabalho. Esse não é meu alvo? Se eu tenho meu alvo e eu não perco ele de vista, ou seja, todo dia eu olho para aquilo, eu quero ter um ótimo relacionamento com os meus colegas no trabalho. Eu tenho um ótimo relacionamento com os colegas, eu quero ter, eu gostaria de ter, não importa, mas eu tô ali, né, de olho no meu alvo. Eu costumo dizer, não perca de vista, essa vista aqui, né, não perca de vista, essa vista aqui, eu não perco de vista o meu alvo, eu não perco de vista, né, o que eu quero. E aí, chego lá no trabalho, começa um bafafá ali, né? Se eu não tô na presença, se eu não tô comigo, eu me deixo levar pela conversa. O que um falou, o que o outro falou, o que o outro falou, o que o outro falou, né? E aí eu saio do meu centro, se eu sair do meu centro, eu perco a visão do meu alvo. Né? Ou seja, na mesma hora, onde é que tá aquilo que eu queria ter um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho? Sumiu, virou uma nuvem de fumaça, eu não consigo enxergar. Porque eu não estou comigo, eu estou com as ideias dos outros, eu estou na fofoca, eu estou na conversa fiada, eu estou lá, né, na copa, tomando um cafezinho ruim para dedéu, escutando a conversa e dando palpite ainda, tomando partido. Eu estou comigo? Não. Eu tô com os outros, tô na cabeça dos outros, sentado na cabeça de um e de outro, pulando da cabeça de um pro outro. Porque eu ouvi a versão de um, aí vou querer ouvir a versão do outro, aí eu vou discutir com o outro, o que um falou, o que o outro falou. O que você acha, amiga? Amiga, tem um babado pra te contar, o que você acha? Tô comigo? Não. Agora, bora lá, né? Propósito, direção, ou seja, eu sei o que eu quero ter um ótimo relacionamento com os meus colegas. E a presença é o caminho. Eu volto pra mim e falo, cara, eu não vou me envolver nessa situação, não. Só de ouvir isso eu já comecei a ficar meio assim, meio, né, me deu né, olha, isso cada um tem as suas escolhas, né, se eles escolheram, né, fazer, estão fazendo, tá tudo bem. Eu tenho em vista o meu propósito, então eu não vou sair da presença, eu vou ficar comigo. Isso vale para tudo. Tô dando exemplos bem diversos aqui, né? Mas isso vale para tudo. Eu tenho a minha meta, meu alvo. Quero aumentar minha renda todo mês em 2%, 5%, sei lá, tô aumentando minha renda em 5% todo mês. Todo mês minha renda aumenta em 5%. Se alguém que trabalha como, né, profissional liberal ou algo assim, né? Quero aumentar minha renda em 5%. Aí tô chegando perto do final do mês, não consegui, então diminuiu, né? E aí?
se eu não ficar na presença, se eu não ficar comigo, se eu não ficar atenta aonde o pensamento, né, maluquinho, né, aquele pensamento comum me leva. Ah, porque é culpa disso, do outro, porque é o tarifaço, porque é o chefe, porque é o Trump, porque é o Lula, porque é o presidente Bolsonaro, porque é o Xandão, porque... Eu não tô na presença, eu tô na cabeça de todo mundo, menos na minha. Cadê o meu alvo? Ah, mas eu não consegui atingir meu alvo. Pera. Você já cogitou a possibilidade de, né, depois deixar passar 6 meses e depois olhar para trás e fazer a conta da média mensal? Você vai ver que se aumentou 5% ao mês? Né? Porque a gente quer aquilo, né? De novo, a pressa. O plano nasce da clareza e não da pressa. Tá bom, esse mês eu posso ter dado uma recuada, mas certamente eu vou recuperar e vou aprender com a situação que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Todo mundo, o que está acontecendo? Eu vou analisar, vou perceber o que aconteceu, vou reformar, vou ajustar a rota, porque eu sou um míssil teleguiado, aquele é o meu alvo. Eu não vou ficar aqui dando ouvidos para notícias, para justificativas. Eu não quero justificativa do porquê que eu não atingi o meu objetivo, o meu alvo, minha meta. Eu quero direcionar a rota. Eu não vou perder tempo com justificativa, eu vou direcionar a rota. Eu quero, ela é meu alvo. Ah, mas você viu que a coisa... Putz, nem vi, sabe? Peraí, daqui a pouco a gente conversa. E vou seguir aqui. Pera, esse aqui é o meu objetivo. Como eu poderia me orientar aqui, né? Aí vai lá em silêncio, né? Entra de novo na presença e você vai encontrar. Ou seja, não esquecer que você é um humano divino, né? E que tem a parte divina aí que pode te orientar e não saia da presença. Então a presença, ela é o caminho, ela é a ponte que leva você para onde você quer chegar. Se você ficar na presença, você chega onde você quer chegar, porque você vai percebendo as suas emoções, vai alterando os seus pensamentos conforme aquilo, né, a sua emoção vai dizendo para você e você vai ajustando a rota e você vai chegar lá no seu alvo, certamente você vai. Mas se você se distrai com as circunstâncias, você não chega, ou demora mais para chegar, né? Aí saiu da presença, saiu do caminho, então isso é legal. Isso eu já falei, primeiro vibração, depois ação, mas é legal recapitular aqui, até porque teve uma coisa que eu não falei. Às vezes a gente é impelido a tomar uma decisão ou fazer uma escolha, né? Mesmo de coisas que a gente está planejando, eu quero tal e tal e tal coisa aqui, planos e metas, né, objetivos, mas antes de dar qualquer passo, porque eu já vi muitas pessoas com dúvida se eu faço isso, se eu não faço, se eu vou, se eu não vou, né? Ficam ali perdidas na dúvida, né? E aí acabam que às vezes ou ficam ali estagnadas ou escolhem um dos lados, mas não para de olhar para o outro lado e vai sempre invalidar as escolhas que fez. Então, primeiro, antes de mais nada, se algo chega para você e provoca, a primeira emoção que vem é dúvida, na dúvida, não faça nada. É verdade, na dúvida não faça nada, porque a dúvida sempre tem a tendência a, quando você caminhar um pouquinho para um dos lados ali, né, toda uma situação hipotética, mas a tendência é que você não tire o olho da outra situação e aí você vai ficando... Está com a energia dividida, certamente não vai ter um resultado legal. Depois tem que ficar se convencendo que aquilo foi melhor ou pior, depois você se arrepende do que fez. Né? Cara, nunca faço escolhas erradas, todas as minhas escolhas são certas, sempre fiz as melhores escolhas, porque na hora que eu escolhi, aquilo era o melhor que eu podia conceber para mim, então eu sempre faço as melhores escolhas. Isso vai fortalecendo você, aqui quando você se vê novamente numa bifurcação, para e volta nesse servo-mecanismo. Eu sempre faço as melhores escolhas, não importa qual das direções eu tomar, certamente vai ser a melhor escolha. E depois, né, algum sinal, alguma coisa, algo ali vai, às vezes, como dizem os hebreus, não importa o que você escolha, desde que você faça dela a melhor escolha, você vai ter o melhor resultado, né? Sempre. O Bashar fala, a circunstância não importa, o que importa é o meu estado de ser. Então, se eu escolhi A em detrimento de B, gratidão B, e eu vou pro A e nunca mais eu vou lembrar do B, porque eu fiz a melhor escolha. Então, essa é a postura, né? Vibração primeiro e depois ação, ou seja, eu me harmonizo com uma das escolhas e vou com ela. Vibração antes de agir, alinhar-se primeiro para agir depois.
se você tiver condições, porque às vezes vem alguma coisa muito rápida e você tem que tomar ali uma decisão ou fazer uma escolha, né? E depois é algo também para você ponderar. Puxa, as coisas estão chegando de impacto, o que eu quero? Eu quero ter mais tempo para fazer minhas escolhas, né? Ou seja, peça e você será atendido também. Mas o ideal é que você escolheu, né? Primeiro, chegou alguma coisa que você tem que decidir ali, ou, né, algo que você tem que escolher, para um pouquinho, dá, né, aquela respirada, pondera, puxa, não consigo, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não importa, alinhe-se com uma das situações e faça dela a melhor escolha. Então, alinhamento primeiro, ação depois. Vou dar uma situação, né, que acontece com muitas pessoas. Tá procurando emprego, de repente vem duas oportunidades. Essa ou essa, qual que eu pego? Se você olhar, ponderar, né, uma e outra, e não encontrar nada, né, tipo assim, as duas são boas ou as duas são péssimas, não importa. Mas as duas são boas, não sei qual das duas eu pego, realmente não importa. Você pode tirar no cara e coroa, pega uma e a outra, coloque na sua cabeça que a outra não era o melhor para você, que isso é o melhor para você. Não em termos de convencimento, né? Para se convencer de que essa é a melhor escolha, senão você vai estar carregando o ressentimento pro resto da vida. Mas é de uma percepção mesmo, de uma escolha vibracional. Alinhamento primeiro, a vibração e depois a ação, né? Isso também é fundamental, senão a gente fica sempre dividido. Isso aqui é muito bom, eu coloquei aqui. O plano serve ao fluxo e não ao contrário. Então, quase que recapitulando tudo que eu já falei até aqui, o plano vai seguir o fluxo, né? O plano serve ao fluxo. Que fluxo? O fluxo do pensamento direcionado. Então, lembra, eu sou um míssil teleguiado, tá lá, é aquele alvo que eu quero alcançar. Então, eu tenho um fluxo de pensamentos na direção daquilo que eu quero atingir, na direção daquilo que eu quero alcançar. Todo dia eu olho para aquilo ali, todo dia eu penso naquilo, penso todo dia, eu tô ali, eu tô seguro, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E se você não sabe, tem como descobrir, né? Isso não é tão complicado assim. E aí, o planejamento vai seguir esse fluxo, as ideias vão acompanhar este fluxo. Não ao contrário, porque às vezes a gente tem a ideia de que primeiro eu tenho que planejar e depois o fluxo vai seguir o planejamento. Não, isso é controle, é o oposto, né? Eu vou no fluxo, o plano vai servir ao fluxo. Eu vou no fluxo de pensamentos na direção daquilo que eu quero ser, fazer ou ter, e o planejamento vai se encaixando, vai vindo, a ação inspirada, pensamento, vai vindo para se encaixar no fluxo, né? O plano serve o fluxo e não ao contrário. E quando a leveza, é a última frase que eu coloquei aqui, que eu quis passar por todas, quando a leveza, o universo colabora. O que significa isso? Bem Abraham, para encerrar, né, com a filosofia Abraham, quando há leveza, o universo colabora. Por quê? Leveza, o que é leveza? Leveza é uma emoção leve. Uma emoção leve significa que o pensamento está em ondas vibracionais mais elevadas. Se eu estou em ondas vibracionais elevadas, eu estou no fluxo. Ou seja, o divino atravessando o meu campo mental, o meu pensamento está numa vibração mais elevada, vai passar por essas vibrações e vai se manifestar aqui no plano físico. Carai, vai manifestar o quê? O que combina com essas vibrações mais elevadas. Então, certamente o universo colabora. Só que o universo colabora de qualquer forma, né? A frase ela é quase capciosa, porque quando a leveza, o universo colabora no sentido daquilo que eu quero manifestar, né? A frase está incompleta, né? Quando a leveza, o universo colabora no sentido daquilo que eu quero manifestar, né? Por quê? Porque eu estou na permissão, eu estou em pensamentos de leveza, eu estou em vibrações de leveza, eu estou no alinhamento, eu estou na clareza, né? Ou seja, eu estou naquela clareza que depois, né, não vou atuar na pressa, eu estou na inspiração, porque eu estou ali, né, guiando os meus pensamentos no fluxo daquilo que eu quero. Então a inspiração vem, o planejamento segue este fluxo e a ação vai seguir o planejamento.
Parece que a coisa fica meio subjetiva, mas a hora que a gente coloca no papel, né, quando a gente vê, as coisas começam a caminhar, né? É algo que assim, é como água escorrendo, água fluindo. A água bate na mão e tudo se espalha. Se a gente tentar fazer assim, ó, você não vai conseguir segurar, né? Você vai ficar sem nada, na verdade, porque a água vai bater, vai espalhar para todo lado, não vai sobrar nada para você. Mas se você ficar de mãos abertas, né, o fluxo vai te abastecer de forma infinita, né, sem nenhuma escassez, porque você não está tentando controlar nada, você está ali, né, só na permissão do fluxo. Certo, pessoas? Então, assim, ó, entre, né, nosso tema de hoje, né, entre o plano e a inspiração, planejar com leveza e propósito, só para recapitular. Primeiro, o que eu quero realmente, né? Ser, fazer ou ter. Não consegue ainda? Vai para o papel, coloca ali o que eu não quero, na verdade, o que eu quero. Tenta extrair dali o que realmente é importante para você, o que você quer realmente expressar para o mundo. E eu nem estou falando de trabalho, tá? Não estou falando de propósito de trabalho, profissão, para ganhar dinheiro, nada disso. Mas o que você quer realmente expressar para o mundo. E não importa, planos e metas e alvos não precisam ser só em termos de dinheiro, negócios e, né, finanças, peso a ser atingido, né? Em termos do que eu quero expressar, inclusive em termos de sentimento, de emoção, né? O que eu quero expressar para o mundo, né? Quem eu quero ser e expressar para o mundo. Então tá muito além, né, do que simples números numa planilha. Mas o importante é ter essa percepção, o que eu realmente quero expressar para o mundo, não perder isso de vista, manter isso em fluxo e as ideias para colocar isso em prática certamente chegarão. Porque no plano divino a energia flui, no plano mental as ideias se organizam, mas no plano físico, né, a gente coloca as coisas em movimento a partir da ação. Certamente vai ter muita ação para quem tem ali um alvo, né, perceptível, né, e tá sempre ali, né, olhando para aquilo, sempre buscando, não perdendo de vista aquilo que quer. Certamente, né, o universo vai conspirar a favor. Certo, pessoas? Muito bom, muito bom. Vocês ficaram quietinhos hoje, ninguém quis conversar comigo, fazer pergunta. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu ver. O Rafael colocou aqui, boa noite, adorei a blusa, remedendo luz. Os pontinhos da blusa. Olha, muito bom. Tá friozinho por aqui, ainda bem. Carolzinha, tenho que fazer um convite aqui. A mentoria é uma verdadeira bússola. Obrigada, Carol. Carol fica fazendo propaganda da mentoria. Gente, é sério, já que a Carol tá fazendo a propaganda da mentoria, eu vou fazer também. Eu tô recebendo, né, as pessoas para as entrevistas, porque a mentoria ela tem um número restrito de pessoas, não é fake isso não, a Carol tá no grupo, ela sabe, porque tem muito de individual, né, no programa. O programa dura 4 meses, tem um grupo, certamente, tem os encontros em grupo, mas tem os encontros individuais e todos os protocolos, né, que eu entrego na mentoria são personalizados. Eu tenho que criar os protocolos para cada um, então não tem como eu botar muita gente lá, então o grupo realmente é pequeno e eu tô captando, né, mais algumas pessoas que queiram participar da mentoria. Então, se você se interessou pela mentoria, aqui na bio tem o formulário, né, para entrar em contato comigo e a gente vai bater um papo muito legal. E eu gosto sempre de frisar, é uma conversa que é gratuita, certamente, né, porque eu vou ouvir você um pouquinho, ver, né, o que tá rolando, o que tá acontecendo aí dentro da sua cabeça e entender um pouquinho onde você está, o que tá acontecendo aí com você e o que você quer, se você já consegue ter clareza sobre isso. Senão o meu trabalho é ajudar você a ter clareza sobre o que você quer. E aí no programa, né, a gente cria os protocolos e conversa muito, os dragõezinhos sobem, né, Carol? E a Carolzinha colocou aqui, a mentoria é uma verdadeira bússola, um guia que ajuda muitíssimo o caminho e a entender exatamente quando estamos focando no que não desejamos. Exato, né, Carol? Então, para quem não está conseguindo
se encontrar, manda um WhatsApp para mim, preenche o formulário e a gente marca uma conversa. Aliás, hoje eu conversei com 2 pessoas, foi muito gostoso, muito bom conhecer, independente de qualquer coisa, né? Para mim é gostoso demais, eu amo atender pessoas, eu amo conversar, né? Eu amo ouvir as histórias, né, de vocês, então para mim também é muito gostoso. A Carol segue aqui, assim, escolher o caminho da vida. Quando estamos focando no que não desejamos, escolher o caminho da vida que realmente desejamos, fica muito mais natural e fluido. Eu percebo muito isso. Quando eu monto os protocolos, né, para cada um, eu consigo tirar muito mais informação, né, quando vocês estão falando para mim sobre o que vocês não querem, do que quando vocês estão falando sobre o que vocês querem. É muito legal, né? Eu tiro muito mais informação a partir daí. Maria Denise também tá, né? Maria Denise, é verdade. Minha galera da mentoria tá tudo aí, que bom. Rafael, isso que você exemplificou me lembrou um vídeo maravilhoso de Brian Whiters, onde ele disse... que devemos ter autonomia sobre esses deslizes emocionais do nosso corpo físico e mental. Olha, isso é filosofia pura, né? Eu adoro misturar filosofia, metafísica, psicanálise. Minha cabeça é meio bagunçada, mas no final das contas tudo funciona. E a gente tem que ter autonomia. Na verdade, eu acho que nem é ter autonomia sobre os deslizes emocionais. A gente tem que usufruir da nossa autonomia de pensamento, porque nós temos autonomia. Foi daí que começo a falar, eu sei pensar em meu nome, eu não preciso pensar como as outras pessoas pensam, eu posso pensar em meu nome. Isso é usufruir da própria autonomia, né? Então sim, né? Não é nem ter autonomia só sobre os deslizes, mas sobre tudo, mas os deslizes principalmente, porque eles nos trazem muita clareza. Mas a Peraz também estava aí, nem sei se está aí, muito legal. Ju, essas pequenas metas permite manter no nosso campo de visão, imagem mental e vai fluindo, pois não saímos da rota. Exatamente, a ideia é não sair da rota. Curiosidade, Adri, há quanto tempo você começou a desejar, a ter a mentoria? Ju, foi muito interessante, porque eu comecei o ano passado, agosto do ano passado, eu fiz o protocolo que hoje eu uso na mentoria. Eu fiz comigo, porque tudo que eu ensino eu gosto de fazer primeiro. Então eu fiquei de agosto até novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, foram 3 meses, que eu fiquei fazendo o protocolo que eu passo para as pessoas. E depois de praticamente 2 meses e meio, aí veio um movimento assim, que é isso, tudo que eu falei aqui, inspiração, o fluxo, olha, foi muito interessante, conheci pessoas, eu entrei numa mentoria e fiz um curso, e quando eu vi, tudo fluiu, e no início desse ano eu já tinha lançado a primeira turma, e essa agora já é a segunda. Na verdade, eu modifiquei, né? O programa tinha 3 meses, agora tem 4, então já tá rolando, né? Já tem algumas pessoas, mas pode entrar a qualquer momento, né? Ela é cíclica. Então eu fiquei quase 3 meses ali. A mentoria era um alvo. Mas o que eu achei mais divertido disso tudo é que para que ela acontecesse, eu tive que fazer um monte de coisas que eu não tinha planejado fazer. Então eu só via o alvo e aquilo, né? A presença é o caminho. Então eu ficava literalmente na presença, e aí vinha uma ideia e falo, vou fazer. Aí vinha outra, vou fazer, né? E assim eu fui caminhando, e na verdade tudo isso depois conspirou para ser a preparação toda, a estrutura toda, certamente, para que eu pudesse montar o programa. E eu acabei entrando em um programa, né, de mentoria, fiz uns treinamentos incríveis, foi algo assim disruptivo, e aí acabou que, né, cheguei onde eu cheguei. E não tem o alvo, tem outros alvos ali, né? Eu já tô criando um novo programa, mas esse é só pro ano que vem. Mas esse de 4 meses vai seguir. É um programa que eu vi que até porque tem muita base de neurociência, né? Então, o tempo que o cérebro precisa para
aceitar a nova ideia e fazer com que aquilo se torne a nova identidade, a nova autoimagem e se torne um novo servo-mecanismo, que vai ser essa força poderosa que eu costumo dizer, que é a maior força da natureza, né? Então, por isso que eu acabei esticando agora, a mentoria tem 4 meses, a gente passar dos 63 dias com o protocolo, então tem um propósito aí, né? Mas foram alguns meses ali de preparação, foi bem legal. Eu senti na pele essa coisa do alvo e claro, né? Agora eu continuo com os meus protocolos, né? Não só para quem está comigo como mentorado, mas eu também. Rafael, a Adriana já nasceu com... Muito bom. Já nasceu com essa vocação de ser mentora. Se vocês observarem, ela fala com os olhos e isso nenhum ego consegue bater de frente. Rafael, você é ótimo. Muito bom, adoro. Que mais? O universo mandou um relacionamento... Muito bom. Ai, gente, o universo mandou um relacionamento da Shopee, é ótimo, né? Gente, nada contra os aplicativos de relacionamento, até porque, né, ação inspirada é ação inspirada. Conheço muitas pessoas que se conheceram nos aplicativos e estão juntos e felizes, tá tudo certo, nada contra o aplicativo. Mas se eu vou pro aplicativo a partir da solidão, a partir, né, daquela angústia de estar sozinha, a probabilidade é que o relacionamento não vai ser muito legal, né? Vai ser um Shopee. Gente, a Shopee é legal. Vocês são ótimos. Que mais? Essa coisa de pressa sempre me lembra do trecho da música. Quando se anda em círculos, nunca se é bastante rápido. Muito legal, uma rendição confiante. Muito legal. Controle é medo, exatamente. Ju, a lucidez é crucial, principalmente quando você está mudando a autoimagem. Exatamente. A versão antiga dura na queda. Quando a gente entra nesses processos, né, primeiro eu tenho que querer, né, eu tenho que realmente perceber que o que eu estou expressando para o mundo não está sendo satisfatório, para mim principalmente, né, mas não está sendo satisfatório, e eu sei que o que eu expresso para o mundo é uma condição interna, então eu tenho que ir lá dentro, né, buscar essa alteração, né, da condição interna. Durante o processo, né? Claro que depois eu atravesso, como diz o Joe Dispenza, atravessei o rio da mudança, ok. Mas durante o processo a gente vai expressando as duas coisas, a mistura dos dois. Então a gente precisa ter cautela, precisa ter cuidado, porque é muito fácil a gente cair na falácia do fracasso. Não tá dando certo, esse negócio não funciona comigo, né? E a gente tem uma tendência muito grande aí, né, para esse lado. Sendo que não, né, eu posso ir para o outro lado. Então, se eu tenho ali uma orientação, né, durante o processo, a gente consegue redirecionar, né, ajuste de rota o tempo todo, né, e fale repetição. Que mais? Deixa eu ver se tem pergunta aqui, que vocês ficaram conversando um monte, né. Deixa eu ver. Planejamento minucioso não engessa essa leveza? Planejamento. Então, não, Lucianina colocou aqui, né? Por que planejar minuciosamente? Tá? A minuciosidade, as especificidades, normalmente a gente bate em resistência. Então, tem uma premissa que eu gosto muito, e ela é de Seth, canalizado pela Jane Roberts, que ele fala assim: a tua imaginação vai até onde a tua crença permite, tá? A tua imaginação só vai até onde a tua crença permite. Quando a gente está planejando alguma coisa, a gente está imaginando, certo? Claro, eu planejei aqui que eu quero aumentar as vendas, que eu quero isso, né? Estou planejando, eu estou imaginando. Então, se eu começo a entrar muito na especificidade, eu quero isso aqui, eu quero que seja assim, eu quero que venha dessa forma, eu quero que deixe isso aqui, certamente não vou nem questão de engessar a leveza, não tem leveza nenhuma aí, né? Porque eu vou bater em resistências. Então, eu vou indo conforme a leveza, eu vou indo na leveza, conforme a leveza tá fluindo, conforme eu sinto que tá fluindo, eu vou indo. Se eu bato uma resistência, eu paro, literalmente paro. Bom, isso aqui tá truncado, isso aqui não tá indo. Então, pera, o que eu quero? Eu volto à pergunta. O que eu quero mesmo?
Ah, eu quero facilidade aqui nesse negócio, eu quero que isso aqui flua com facilidade. É isso, o meu alvo é esse. Eu quero que isso aqui flua com facilidade, ponto. Ah, eu quero, estou dando exemplo aqui de clientes, mas vamos lá. Eu quero aumentar minha carteira de clientes e que eles sejam bons compradores e que eu tenha um fluxo bom de vendas. É só isso que eu quero, ponto. Para aí. Para aí. Porque se eu começar, não, eu quero que tal cliente compre mais, eu quero que tal coisa aconteça, eu vou fechando, eu vou contraindo. Aí a mente, o ego, como a gente falou agora há pouco, ele começa a entrar na jogada. E aí realmente atrapalha. Então, esquece o planejamento minucioso. Deixa isso de uma forma mais solta, mais leve, não precisa ser tão específico, tão ali, né? Deixa essa especificidade para daqui a pouco você vai precisar dela. Né? Se tá montando um negócio, por exemplo, se tem uma empresa, se tem um negócio, você vai precisar dessa especificidade daqui a pouco. Mas quando chegar nela, você vai estar fortalecido, né, com muitas micro vitórias anteriores, então você vai estar fortalecido, vai estar na segurança, vai estar ali naquele momento de, né, pera, tudo bem, vai, vamos, dá, aqui dá, vai, sei que dá, vai, né? Ou seja, eu já tenho um feedback, eu já tenho um, né? Como eu tenho falado, o servomecanismo está instalado na direção do sucesso. Se eu tenho vários micro cases de sucesso que eu acumulei durante 3 meses, 4 meses, por exemplo, eu estou fortalecida, eu estou no movimento automático de sucesso. Se eu tenho micro cases de fracasso, qual vai ser o servomecanismo ali? Fracasso. Tá? Então, a gente vai se reconstruindo, tá? Então, esquece o planejamento minucioso, tá? Nisso não leva... Aliás, normalmente não precisa. Seja um administrador, né? Por exemplo, um administrador, o que ele tem? Quem é realmente administrador? O CEO de uma empresa, né? Por exemplo... Tem o setor de vendas, tem o setor de compras, tem o financeiro, tem o marketing, tem o RH, né? Tem segurança patrimonial, tem a produção, ou seja, ele é um administrador. Ele não é especialista em nenhuma área, mas ele sabe administrar todas elas em conjunto. O administrador olha para a empresa, olha para o organograma. Se ele vai lá e fica se envolvendo em cada uma das áreas, vai bagunçar tudo. Então, coloca especialistas nos lugares, né, naqueles lugares e recua, né? Esse é o bom administrador, né? Ou seja, ele não se intromete, ele delega. A gente é a mesma coisa, eu não vou ficar nas especificidades, não. Isso não, esse como específico, não vou entrar nisso. Eu vou deixar o fluxo e quando for necessário eu vou ali e pontuo naquele lugar específico. Beleza? Então, esquece planejamento minucioso, principalmente se está começando a querer, né, planejar alguma coisa. Beleza? Que mais? Quero ser inspiração, Santa Alquimia. Certamente você já é. Todos somos, né? Todos somos. Cladson, chegou aí. Mas você desejou... Ah, bom, aí eu não sei o que você falou. Cladson, mas quando desejo algo, qual o próximo passo para seguir na direção do desejo? Estarei me especificando. Então, se eu desejo algo, qual o próximo passo? Eu vou ser muito sincera mesmo, tá? Não tenta forçar o próximo passo. Se você ficar lá no alvo e não perder o alvo de vista, e esses passos que eu falei aqui, é que você entrou agora, né, Cláudio? Um pouquinho mais tarde, mas depois, né, volta, assiste amanhã lá no YouTube, que essa gravação vai pro YouTube amanhã. Eu vou primeiro, né, jogar ali naquele alvo, vou falar do que eu quero, vou pensar no que eu quero, já na situação, né, a meta, o alvo conquistado, enfim, como é esse cenário, como seria, como eu tô nisso, como eu me coloco nessa situação, como sou eu já atingindo essa meta, o que tá ao meu redor, quem está ao meu redor, o que está acontecendo ao meu redor, ou seja, eu me transporto em imaginação até onde eu consigo, porque eu preciso acreditar que aquilo é possível, né, como eu falei agora há pouco, a minha imaginação só alcança onde a minha crença permite que eu vá, eu vou até onde a minha crença permite, eu brinco ali, olho aquilo na imaginação, beleza, que é um bom lugar para ficar, e lá eu fico naquela visão, né, visualização, tá? Naquela visão, naquele lugar, e no dia seguinte de novo, para não parecer que eu não estou fazendo nada, estou deixando ao léu, eu posso colocar perguntas,
Criador, como eu posso chegar aqui? Qual o melhor caminho para eu chegar aqui? Me mostra qual o melhor caminho. Que eu tenha bons olhos para perceber o melhor caminho, porque esse é o alvo que eu quero atingir, esse é o lugar onde eu quero estar, isso que eu quero ser, fazer ou ter, né? Criador, qual o melhor caminho para mim? Me mostra o melhor caminho, mas não naquela súplica que eu tô em dúvida, né? É naquela intenção confiante, eu tenho confiança de que eu não tô sozinho, que o Criador tá me orientando. Não tem erro. Não tem erro. Certamente a orientação vai chegar, certo? Bora conseguir chegar aqui nos comentários de vocês. Mas se você não... Mas se você desejou ou não especificou. Então, não é tão complicado a gente perceber o que a gente quer, né? É só a gente abrir mão um pouquinho de falar do que não quer, de falar de como não tá legal, né? Nesse caso, não podemos seguir a receita de bolo. A única receita de bolo que eu recomendo é a seguinte: 2 ovos, 2 xícaras de farinha. Vamos lá, brincadeiras à parte, para eu encerrar aqui, já 8h30, já, que delícia. A única receita de bolo, a única receita de bolo que eu recomendo é a seguinte: o que realmente eu quero. Se eu não consigo perceber de cara o que eu quero, eu olho para aquilo que eu não quero, dou aquela olhadinha. Aliás, eu já olho para isso o dia inteiro, então eu posso olhar com aquele olhar mais perceptível e falar, bom, eu não quero mais uma lapiseira rosa, realmente não gosto. Linda, eu gosto dela, mas não gosto de lapiseira rosa. Eu quero lapiseiras azuis, porque eu gosto de azul. Azul é a cor linda, azul é a cor do céu, azul é isso, azul é maravilhoso, azul é legal. Mas a lapiseira rosa, continuo usando a lapiseira rosa. Mas ela é só uma lapiseira rosa, mais nada, porque eu quero azul, eu gosto de azul, azul é maravilhoso, azul é divino, azul é a cor do céu, azul é isso, azul, eu quero. Daqui a pouco, né? Quando eu vejo, já tenho uma ideia, eu acho que eu vou ali no mercado, aí do lado do mercado tem uma papelaria, e aí daqui a pouco, mais em promoção, lapiseira por R$1, azul, lindo. Pronto, dei um exemplo bem esdrúxulo, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, eu não perco de vista o que eu quero, eu identifico o que eu quero, eu não perco de vista o que eu quero. Até se eu vou de novo fazer um gancho lá com o meu programa de mentoria, é justamente isso. Durante todo o tempo que a gente passa juntos, eu não deixo você perder de vista aquilo que você quer. Primeiro eu vou te ajudar a identificar o que você não quer. Mas a gente não perde de vista, você não perde de vista aquilo que você quer. Porque se você perder de vista o que você quer, é porque você está olhando para o que você não quer. Você só tem 2 lugares para olhar. Ou para o que você não quer mais na sua vida, ou para o que você quer. Não tem outro caminho. Só tem esses 2 caminhos. Né? Então a intenção é olhe, fale, pense, sinta. Novamente, até que você, né, transforme-se mentalmente e biologicamente, fisiologicamente. O que a gente faz é mudança mental, mudança fisiológica. E claro que a emoção é sempre a nossa grande orientação. Receita de bolo, sair da mente linear. Muito boa, Ju. Sair da mente linear. Muito bom, muito bom. Vou falar umas novidades lá no grupo. Opa! Muito bom, Cladson. Quero saber todas as novidades, Bom, gente, eu vou encerrar. Que delícia. Amei. Olha que legal. Cladson tá na semana. Gente, Caderno da Vida é uma ferramenta também que eu criei há um tempo atrás e é do Clube do Bem-Estar, tá? Porque ele sempre fala, Cladson, quando vem aqui, ele fala do Caderno da Vida, que é uma ferramenta também e que a gente também pode usar lá na mentoria Escolher-se, né? Mas já tá na 4ª semana, então já tá tendo bastante clareza do que quer, né, Cláudio? Porque é uma boa ferramenta pra gente descobrir o que quer. E pra encerrar, o problema de seguir a receita de bolo é quando nossa fome... Muito bom. O problema de seguir a receita de bolo, o Rafael colocou aqui, é quando a nossa fome é de pizza. Bom, né? Aí a gente acaba comendo a pizza. Muito bom. Gente, eu amei esse papo. Certamente segunda-feira que vem estarei aqui, porque, né, como eu falo, quando eu tô aqui na minha casa, a minha agenda fica mais organizada. As coisas não saem tanto do planejado, que às vezes em São Paulo acontece umas invertidas, né? E na semana passada, de novo, eu não consegui estar aqui, né? Mas são sempre coisas... É isso, né? Quando eu percebo que... ok, né? E é tão interessante porque semana passada, na quinta-feira, também aconteceu com a live no YouTube.
E foi ótimo, né? Eu ri sozinha depois. Questões lá que fugiram ao controle, né? Falei, tudo bem, tudo certo. Fui voto vencido lá numa decisão. Né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu esqueci de pedir pro Rodrigo tirar do ar, né? E todo mundo me esperando no YouTube e eu, né? E depois cheguei, a gente viu que tava sem internet. Então, eu tive um compromisso fora, né? Voltei. E aí depois eu vi que lá no AP a gente tava sem internet. Então, de qualquer forma, eu ia ter que... eu não ia conseguir entrar. Aí eu falei, caramba, meu ser interior é tão maravilhoso, né? Porque a situação lá, os compromissos acabaram mudando de horário e, enfim, né? Eu acabei tendo que não fazer a live. Achei que era eu ali, ai, caramba, né? Não vou poder fazer e tal, ok, né? E não deu certo. E depois, né? Depois que eu vi que o plano um pouco maior, né? Com a minha mente humana não tem acesso direto. Mas eu fiquei no fluxo, né? Deixei tudo fluir. E de qualquer forma eu não ia poder fazer, porque a gente estava sem internet, um problema no prédio mesmo, no local, né? Nem de rua, chuva, nada disso. Que ok, quando a gente chegou já estava sendo inclusive consertado. E eu falei, olha, se eu tivesse aqui eu não ia fazer a live do mesmo jeito, né? Então foi muito interessante perceber isso, né? E acabou que foi divertido, foi leve, porque eu não fiquei me segurando em crítica, em julgamento, em autocrítica, né? Ai, puxa, não, não, falei, tudo bem, tá tudo certo. No final, todas as coisas dão certo para mim e deram, né? Foi muito, muito interessante. Então, é isso. Ter o planejamento, sim, mas também deixar o planejamento ali, né? No barquinho ali, deixar que, às vezes, o vento vai para lá um pouquinho, o vento vai para lá um pouquinho, mas certamente vai chegar lá onde a gente tem os alvos, certo, pessoas? Então é isso, gente, estou aguardando perguntas e assuntos para nossa conversa na segunda-feira que vem, tá? O assunto de hoje foi uma pergunta que colocaram para mim lá no grupo do Telegram. Quem tiver assuntos, perguntas, por favor, bote lá no grupo ou manda aqui para mim, aqui mesmo no Instagram, né? Em alguma das postagens ou no direct, enfim. Mandem, que delícia, né, Carol? Se deixar, eu vou até meia-noite. Muito bom, muito bom. Ju, a presença consciente te blinda de entrar nas neuroses? Opa, bom assunto. Bom assunto, bom assunto, bom assunto. Muito bom. É a maior mensagem. Muito bom, Ju. A presença consciente te blinda. Tá, faz o seguinte, bota lá no grupo, que depois a gente perde esse chat aqui. Por favor, coloca lá no grupo. Tá? Dá para falar sobre isso, sim, ou até falar, né, falar do de hoje, né, falar do assunto de hoje também, lá, que foi um vídeo hoje lá pro canal também, que todo mundo gostou, foi bem bacana. Gente, então é isso. Beijo enorme para vocês, até quinta, quem vai me acompanhar na quinta de manhã, acabou, sol, estou acabando, sol, estou encerrando mesmo. Já tô aqui 1h40. O que era para ser 1 hora, durou 1h40. Muito bom. Mas é o fluxo, é o flow. Mas essa gravação fica aqui, né? A gravação fica aqui. Ou amanhã já sobe lá pro YouTube também. Quem gosta de assistir lá, às vezes fica mais fácil, pausar, né? E tudo isso. E quinta-feira que vem, quinta-feira de manhã, a gente também se encontra lá no YouTube. Gente, beijo grande pra vocês, boa semana. A gente continua se encontrando. Até. Beijo. Assiste a reprise no YouTube. Isso aí, Rafael. Muito bom. Tem a playlist inteira lá. Vocês podem fazer um Jolly Flix. Beijo, gente. Tchau, tchau.